Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. José Benito, professor de História, e esse espaço aqui foi criado para a gente promover o debate sobre algumas ideias, análises, proposições que eu faço sobre assuntos diversos, né? Como eu sempre digo, o mais importante para mim nesse espaço de debate é que se você tem algo a dizer, acrescentar, criticar, discordar, não deixe de fazer no comentário, eu respondo a todos. Se gostou do vídeo, polegar para cima, é muito importante polegar para cima, aumenta a visibilidade do vídeo. E se você gosta do canal, a gente está aqui semanalmente fazendo vídeos sobre política, realidade do Brasil e do mundo, enfim, análises, propondo análises. Você vai lá, aperta em inscrever-se, quando aparecer inscrito, aperta o sininho, isso também é muito importante. Dá visibilidade ao canal e permite que você seja notificado dos vídeos que vão sair. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui muito rapidamente, vai ser um vídeo fora do eixo do que a gente tem feito, análises políticas, econômicas, sobre o Estado brasileiro. Eu vou falar sobre uma temática que eu gosto muito, que é futebol, né? A gente viveu aí, semana passada, a morte de um ícone do futebol mundial, talvez uma das figuras mais mitológicas e mais humanas, que é Diego Armando Maradona. E como eu gosto muito de futebol, resolvi falar um pouco aqui de futebol. Não pretendo fazer edições desse vídeo, pretendo lançar do jeito que sair. E falar algumas questões rápidas, enfim. Bom, primeiro de tudo dizer que eu não estou aqui para passar pano no Maradona. Maradona foi demasiadamente humano, né? Apesar de um herói, de um mito, a gente vai ver aqui, principalmente para o povo argentino, para a ideia de nação argentina, e para o futebol mundial, uma figura extremamente interessante. Fez muita bobagem na vida. Eu não estou falando nem da droga, né? Eu estou falando que era uma pessoa que politicamente era dotada de uma série de incoerências. Por mais que tenha se aproximado da esquerda no final da vida, era um cara que tinha transitado com a ditadura, era um cara que tinha uma relação difícil com as mulheres, era um cara ainda dotado de um machismo. Gostaria de dizer que só portenho, mas que não é, também é brasileiro, né? Também é presente no mundo como um todo. Mas tentar me prender à figura do futebol e à maneira como as pessoas se relacionaram com ele, né? Preciso dizer também que eu entendo futebol, como dizia o Arrigo Sacchi, que foi técnico da Itália, foi técnico do grande Milan, que das coisas mais desimportantes do mundo, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. Eu acho que o futebol é um pouco um teatro da vida, é o nosso grande teatro grego, e vou usar muito essa coisa da lógica grega aqui, né, da tragédia, do teatro como um espaço de aprendizagem, como um espaço de denúncia. O futebol tem muito disso, ele é um espaço, ele é um pequeno microcosmos da vida, e o futebol, o Maradona representou muito bem isso, né? O Nelson Rodrigues, ele tem uma frase que ele dizia que a mais medíocre das peladas, algo do gênero, a mais medíocre das peladas repleta da complexidade de um drama shakespeariano. Eu acho que é um pouco isso, né? Outros grandes autores gostam muito de futebol, né? Como Galeano gostava, tem livro fantástico, como Veríssimo, enfim. Futebol é uma temática bastante interessante porque é muito humana e permite essa transição entre o humano e o divino, o heróico, que Maradona fez muito bem. Primeiro que Maradona veio da Argentina, que tem uma relação com suas figuras públicas de construção de mitos, né? Existem vários livros de autores argentinos, ensaístas, historiadores sobre as mitologias, os mitos argentinos, a mitologia argentina. E tem um historiador chamado Ernesto Pigna que faz todo um trabalho sobre isso. A relação da Argentina com seus ídolos, Gardel, Evita, Perón e Maradona, tá entre eles, né? E é sempre uma relação de se sentir como parte da família, como alguém que é capaz de um ato heróico, e Maradona era muito disso, de fazer um grande feito, mas ao mesmo tempo ser frágil, ser perseguido, enfrentar uma via crucis, e precisa ser posto no colo, e precisa ser idolatrado. É algo muito religioso com as figuras públicas deles, que a gente aqui no Brasil não tem. Então acho muito engraçado, né, para além de toda a comparação, as pessoas falarem, eu vi muito isso, não, se Pelé, e quando Pelé morreu vai ter o mesmo tratamento que Maradona, não. A gente não mitologiza Pelé. Isso não quer dizer que Pelé, dentro do campo, não seja um jogador tão grande ou maior que o Maradona. Eu acho que ele seja maior que o Maradona dentro do campo. Mas Pelé não vai ser um mito, nunca foi. A gente aqui no Brasil, os nossos mitos têm pés de barro, a gente sabe criticá-los, a gente está o tempo todo lembrando do aspecto humano, das falhas humanas, a gente é bastante cruel com isso. Outra coisa que eu vi muito, eu também quero matar de saída, é a lógica, né? Eu vi muito na reportagem da Globo, não, a morte do Maradona parece da morte do Senna. Nada a ver, assim, eu acho que o Senna, o trágico da morte do Senna, o heróico também, a questão é que o Senna morreu na nossa frente, era um cara que todo mundo tinha simpatia,
mas não dá para se acreditar que a idolatria de Senna era igual a de Maradona. A gente tinha simpatia por um vencedor, e o brasileiro adora os vencedores no esporte. Tem uma crítica muito justa que eu acredito: o brasileiro não gosta de esporte, gosta de vencedores. E o Senna era um vencedor, um cara gente boa, um cara simpático e que morreu tragicamente da forma que morreu. E a toda a catarse é por conta disso, um brasileiro vencedor que morre na frente das câmeras para o mundo todo. Passa ali, né, a sua via crucis, passa ali a sua paixão na frente de todos, né, no sentido de morrer nas câmeras. E aquela angústia de domingo, eu me lembro muito bem, eu tinha 22 anos e me lembro exatamente onde eu estava e como eu vivia aquele momento. Mas foi o momento. Maradona deixou de jogar tem 20 anos. 20 anos. Ele não morreu diante das câmeras. Aliás, ele morreu a cada dia um pouquinho diante das câmeras. Mas aquilo ali foi a catarse, o velório de Maradona, o enterro de Maradona, de uma paixão coletiva, popular, nacional, que a gente não teve aqui. E o que justifica isso? Né? Eu falei no começo que eu via Maradona muito como um personagem grego, né? De uma tragédia grega. Porque ele tem várias coisas. Né? A tragédia grega, ela tem algumas características. Primeiro, do homem que não foge do seu destino. Isso tem uma coisa que parece que Maradona não fugiu, foi de seu destino. Desde que ele começou a ter a decadência no futebol, desde que ele começou a ser o gênio que todos diziam que ele era, ele sempre foi polêmico, e essa polêmica sempre trouxe um lado humano, demasiadamente humano, nos seus erros, nas suas faltas e no se auto-prejudicar que estavam ali presentes. Isso fazia parte desse mito, né? Desse mito que sofre pelos seus excessos. Os gregos tinham uma figura, né? Não sou filósofo, mas é um termo chamado hibris, que quer dizer os excessos, né? O comportamento em excesso. Eles sempre se diziam que o comportamento excessivo era algo que cobrava um preço. E tanto que havia momentos na Grécia, né? Momentos em que havia os espaços para os excessos, né? As festas dionisíacas e tal. Mas a lógica de que o excesso normalmente no cotidiano cobra o preço. Por exemplo, o excesso, a língua solta de Édipo, faz que ele pague o preço do próprio destino. Os excessos dos semideuses em tentarem ser deuses ou desafiar os deuses, a roubar o fogo, pagam o excesso do comportamento, o excesso de coragem, o excesso de sonho, paga o preço. E Maradona paga o preço. Paga o preço, e o preço que geralmente esses heróis pagam é o preço de não fugir do próprio destino. Os gregos acreditavam muito no destino. E quando você olha a vida de Maradona é muito interessante, porque parece de fato que a vida dele foi algo escrito, com começo, meio e fim. Ele é um garoto prodígio, gênio de futebol, que é injustiçado em uma Copa, em 78, onde ele poderia ter ido, vai em 82, não tem destaque, e ele começa a se destacar no mundo em 83, na Espanha, fazer uma breve carreira dele. Ele apanha jogando no Barcelona, na época, um dos clubes mais charmosos do mundo, como é hoje, demonstra seu talento, mas de tanto apanhar ele sai do Barcelona, de tanto apanhar e de tanto também fazer bobagem, de viver seus excessos. Ele sai em Barcelona e em 86 ele vai disputar a Copa do Mundo no México, um tempo sagrado para o futebol, porque é onde tinha jogado 16 anos antes, talvez a maior seleção de futebol de todos os tempos, a seleção de 70 do Brasil, com Pelé no seu auge. E ele vive uma Copa em que ele ganha a Copa praticamente sozinho. É claro que no futebol é um esporte coletivo. Quando você diz ganha sozinho, você está dizendo que ele foi o grande talento, ele era o cara, o cérebro e tal. E essa Copa que ele ganha sozinho, para quem gosta de futebol, fazendo mágica com os pés, ele tem um jogo, ele faz vários jogos, ele faz um jogo belíssimo contra a Bélgica, ele ganha um jogo da Alemanha na final da Copa do Mundo, um jogo empatado até o final, em que ele, marcado por 3, ele dá um passe para o gol final. Então ele é um personagem, né, que parece que tem um destino construído a cada jogo. Na Bélgica, por exemplo, na semifinal, em que ele mete um gol no maior goleiro do mundo da época, que ia ser a maior figura da Copa se não fosse Maradona, o Faf. Mas enfim, aquela Copa tem um jogo interessante, que é Argentina e Inglaterra, 3, 4 anos depois do fim da Guerra das Malvinas. Isso foi muito dito, mas para quem gosta de futebol, aquela Copa foi sensacional, aquele jogo foi sensacional. O nacionalismo argentino, a alma argentina destroçada por conta da derrota numa guerra, onde o pleito era justo, mas o momento e quem cobrou, as intenções da cobrança eram absurdas. Uma ditadura sanguinária em fim de vida, que usa um pleito justo para tentar se manter e depois cai num processo de democratização que expõe as entranhas argentinas, que a gente não fez aqui, deveria ter feito. A gente passou muito pano para ditaduras, os argentinos não fizeram isso, não tinham como. Tinham perdido a vida numa guerra injusta, numa guerra desigual, contra uma potência mundial. E Maradona, 4 anos depois, joga com essa potência e começa
o seu jogo, né, metendo um gol de mão. Se você olhar aquele gol, quem sabe de futebol, ele poderia chegar com a cabeça, a mão dele não está acima da cabeça, está do lado da cabeça. Ele sobe, faz a jogada, a bola vai a ele, ele sobe, toca com a mão. É claro que a mão dá uma direção melhor, mas ele podia fazer aquele gol com a cabeça. Mas se você olha para a lógica do destino e da história, do destino que ninguém foge, ele precisava fazer aquele gol de mão. É o gol roubado contra uma potência que naquela época, mais do que nunca, se mostrava como sanguinária, como autoritária, como alguém que queria até o fim fazer valer seus direitos imperialistas. Ele vai lá e mete um gol de mão, roubado, santo e roubado, santo e demônio. E como se não bastasse o gol de mão, 5 minutos depois ele faz um gol de puro talento, como a dizer, eu não preciso da mão. Não precisava da mão. A mão é para humilhar, a mão é para resgatar um mínimo de orgulho. É claro que a gente está falando de uma guerra, é claro que está falando de futebol. Mas, pô, não é possível que, mesmo que você não goste de futebol, você seja insensível ao que o futebol representa. A esse teatro humano, a essa tragédia humana. E Maradona, naquele jogo, ele se torna um gigante. E tem outras coisas da história. Dali parece que a história dele começa a se constituir como algo de cinema. A glória convivendo com os excessos. Isso vai pagar o preço no fim da vida e no fim da carreira. Mas a glória convivendo com os excessos. Ele vai jogar em Nápoles, um pouco antes da Copa. Nápoles, sul da Itália, para os italianos do norte preconceituosos, o norte da África. Aquele lugar que não vale nada, aquele lugar que é pobre, das favelas, dos quase negros. Era isso que a Itália dizia. E ele vai para Nápoles num time pequeno. O Nápoles, então, era um time, apesar de primeira divisão, sei lá, um Red Bull, você imaginar um time menor mesmo. Eu não quero nem comparar com os times do Nordeste brasileiro, porque os times do Nordeste brasileiro têm mais tradição que o Napoli. Boa parte deles são campeões brasileiros. O Napoli nunca tinha sido nada. E Maradona vai lá e vira ídolo, e ganha campeonatos, e joga divinamente bem, e humilha o Norte. E na Copa seguinte, em 90, ele machucado, ele já com problemas com droga, ele leva a Argentina até as semifinais contra a Itália. E a semifinal vai ser jogada onde? Em Nápoles. Isso não é uma tragédia, uma coisa decidida antes, ou se não é o destino, ou se não é uma lógica, parece estar escrita. Né? Uma coisa decidida um ano antes, cai a Argentina e Itália numa semifinal de Copa do Mundo. E ele, sempre muito inteligente, não se pode negar a inteligência de Maradona, ele é perguntado por um repórter antes do jogo, o Galeano narra isso num livro chamado Futebol Só é Sombra, divinamente. Ele é perguntado antes do jogo, e aí Maradona, como é que é jogar em Nápoles contra a Itália? Você acha que o povo de Nápoles vai ficar contra você e tal? E ele dá aí na entrevista, contra mim, eu que defendo o Nápoles, eu que sempre estive aqui do lado do sul da Itália, eles vão apoiar esse pessoal do norte, que, enfim. E o que acontece é o silêncio mais respeitoso é um ídolo. Se a torcida italiana não deixa, não chega a torcer, digamos assim, em peso para a Argentina, ela faz um silêncio. Os jogadores italianos, depois da entrevista, dizem isso. Eles não tiveram torcida na própria casa. E a Argentina ganha nos pênaltis e vai à final da Copa do Mundo, e Maradona quase ganha a segunda Copa do Mundo. E aí começam a ficar sérios os problemas com droga. E aí começam os excessos a cobrar o preço. Como na tragédia grega, o herói precisa pagar seu preço, precisa purgar em vida, precisa sofrer. E os argentinos sentem muito isso. E os amantes do futebol sentem muito isso. Maradona passa a ser visto, e eu tenho muitos parentes argentinos, eu convivi com essa imagem, como aquele filho desviado, como aquele filho com enorme talento, mas que, como eu disse, paga pelo que exagerou na vida, mas que ele precisa ser recompensado porque ele teve seu momento heróico. Ele precisa ser salvo. Os argentinos tentaram salvar Maradona, pelo menos no coração. Eu me lembro que uma vez eu estava em Buenos Aires, quando ele deu um tiro nos repórteres que estavam na porta da casa dele. Ele devia estar muito roteirado e mandou. Porque as pessoas ficavam na porta do cara. É uma relação de idolatria que a gente não tem aqui. Ah, foi igual o Senna. Ninguém ficava na porta do Senna, enchendo o saco do Senna quando ele estava namorando a Xuxa. Argentinos, os caras ficavam assim. Mesmo que o Maradona não estivesse fazendo nada. Ele deu um tiro de chumbinho e confusão. E aí, era muito interessante ver meus parentes argentinos, são pessoas de várias matizes políticas e tendências, todos nessa hora cuidando do herói caído, do herói sofrido. Não, ele precisa de tratamento, não, ele está errado, não, mas... E é essa figura interessante. Ela teve essa lógica mitológica, uma grandeza que só é possível numa ágora, né, trágica, de exibição de uma tragédia como é o futebol, que permite heróis, que está ali cheia da questão do nacionalismo, está ali cheio da questão dos pertencimentos a um time, a um povo. E Maradona atinge sua glória
e sofre o seu calvário, sofre sua paixão e morre do jeito que morreu, pelos seus excessos, já doente no fim da vida, né? Já pagando por tudo que fez a mais, já pagando por seus erros em vida. Mas esse pagar não apaga o que ele fez para o futebol, não apaga o que ele fez para a Argentina. E como figura, aí me desculpem, eu acho que como jogador Pelé foi muito bom, mas como figura trágica, como mito, como representante da beleza desse esporte que a gente ama, representante da complexidade desse esporte, representante da capacidade desse esporte de construir heróis, de construir seres quase divinos. Maradona é muito maior que Pelé, muito maior que Pelé. Então a ideia era essa, dividir. Diz aí no vídeo se você concorda, se você discorda. Foi um pouco um exercício de um garoto fã do futebol do Maradona. Eu era um menino quando o Maradona jogava bola. Estamos falando de 86, eu tinha 15 anos. Fã daquela perna esquerda, que eu tive o prazer de ver ao vivo no Maracanã em 89. E que sentiu muito a morte do Maradona jogador, do Maradona herói, sem perdoar o Maradona homem, humano, e até nisso talvez a tragédia aumenta, e talvez até nisso o mito aumente, humano, demasiadamente humano, capaz de tomar partidos políticos, posicionamentos políticos bastante interessantes no fim da vida, questionando o domínio dos poderosos no futebol, questionando o domínio dos poderosos nos países, mas era uma figura polêmica, era uma figura exagerada, era uma figura que quebrou os limites da ibris, como um herói tinha que pagar seu preço e pagou, né? Então é isso. Deixe seu comentário, comente, vamos aqui discutir essa figura humana, demasiadamente humana e heróica e mitológica de Dom Diego Armando Maradona.